Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. É muito bom ter você aqui sempre na tela da Boas Novas. Eu quero desejar sobre sua vida toda sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Sempre espero que esse programa possa fazer muito bem à sua vida e te abençoar muitíssimo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Já tratamos aqui sobre Romanos, tratamos sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Gálatas. Chegou a vez de Efésios, que estão também todas as cartas aí escritas pelo apóstolo Paulo. Muito bem, e para nos ajudar aqui a debater, a comentar, a tentar aqui tirar uns ensinamentos sobre essa carta, conhecimento histórico, teológico e prático, eu convido ele, que é pastor também, é professor teólogo, professor de teologia e história. Ele é membro da Igreja Presbiteriana em Marechal Hermes. Pastor Nilson Santos, seja muito bem-vindo, Antenados na Geral. Graças a Deus, é um prazer estar aqui de volta. Eu acho que nesse programa eu vou mais aprender do que falar. Ele também, que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Pablo, meu amigo, bom estar aqui com vocês. Eu sei que hoje a gente vai aprender bastante sobre Efésios e a humildade do meu amigo aqui dizendo que vai aprender. Realmente a gente tem muito a aprender com ele também, que eu sei que o cara é fera, né? Ele também, que é líder da congregação cristã Beit Shear, graduado em História, pós-graduado em História Contemporânea, estudioso de judaísmo e cristianismo antigo, Edmar Júnior. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e espero que seja proveitoso, como certamente já está sendo, né, para todos nós. Ele também, que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquaçu, teólogo, escritor, Renan Fernandes. Seja bem-vindo, Antenados. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde aos colegas. É sempre uma alegria muito grande estar aqui e que o Espírito Santo de Deus mais uma vez possa nos direcionar nessa tarde. Rapaz, foi tão formal aí que até você viu como é que ele puxou? Quem olha assim fala, caramba, é sério, né? Vamos lá, então. Muito bem, na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso. Lá ele encontrou um grupo de discípulos que nada sabiam da vinda do Espírito Santo e também teve problemas com os seguidores da deusa Diana. Hoje, então, vamos aprender sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar aqui pelo conteúdo histórico, né? Parece que ele foi escrito ali em média 662 depois de Cristo. Que mais que a gente pode comentar sobre essa carta? Ela tem um propósito de mostrar, eu acho que a bênção da aliança com Cristo também, que nos primeiros capítulos ele fala ali, né? Toda sorte de bênção fala da está eleição, sobre nós. fala da predestinação, santidade. Vou começar aqui pelo Márcio. Vamos lá, o que você tem a dizer sobre a carta de Paulo aos Efésios? Então, na verdade, tem muito conteúdo, né? É conhecida a rainha das cartas, das epístolas, por tanta beleza. Os antigos costumavam dizer que essa era uma carta que tinha uma exuberância no texto, que somente Paulo poderia ter escrito esse texto, apesar de muito posteriormente, alguns começarem a questionar a autoria da carta, não colocando Paulo como autor dela, mas as evidências levam e apropriou-se em Paulo, né, a autoria da carta. A carta ela foi escrita e também tem uma grande dúvida sobre o destino dessa carta, porque ela não é exatamente uma carta para os Efésios, ela é uma carta àquelas igrejas da Ásia, naquela região ali da Turquia hoje. Então, ali existiam muitas igrejas que podiam ouvir aquela mensagem. Existe até alguma coisa na história que diz que existia um espaço em branco, onde diz aos Efésios hoje, para que o que estivesse levando a carta colocasse o nome da igreja local que estivesse recebendo, ou que ele fosse ler essa carta. Ou seja, não é uma carta especificamente aos Efésios, mas como era a maior igreja do contexto daquela região, deu-se a eles o destino da carta. O que eu acho interessante também ali nos primeiros versículos, falando que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, uma das credenciais ali do apostolado de Paulo, que ele é uma autoridade. Ele tinha uma necessidade de fazer. Ele tinha autoridade, mas ele tinha necessidade de se abalizar por conta dele não ter vivido junto com Cristo. Então ele se colocava como apóstolo para dizer assim, olha, eu não caminhei com ele, mas foi ele mesmo que me tornou apóstolo. E o pela vontade de Deus dá a entender, né, Nilson, que aquela autoridade daquela
carta tinha a mesma autoridade que os apóstolos do Antigo Testamento, né? Isso evidencia que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta com autoridade divina para a própria igreja. Perfeito, perfeito. E é interessante, pegando um gancho que foi falado, né? A carta de Paulo aos Efésios, que na verdade a maioria dos grandes comentaristas bíblicos vão dizer que era uma carta circular. Né? Uma das coisas que comprovam, né, seria exatamente a falta de menção a algum caso específico. Paulo ficou mais ou menos quase 3 anos na comunidade de Éfeso e não cita nenhum caso, né? Nenhuma pessoa, então é estranho. Então, realmente parece mais um tratado teológico parecido com Romanos, né? Assim, no sentido, os 3 primeiros capítulos falando de doutrina, de teologia, os outros 3 de coisas práticas, né, da igreja. Então, assim, você vê realmente a autoridade apostólica e, principalmente, numa carta que dá essa ideia, né, de falar para a igreja de modo geral, não necessariamente pontuando situações ali específicas. Edmar? O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, o apóstolo Paulo não desejava ser preso, obviamente, né? Ele tinha muita vontade de ir para a Espanha, de terminar a propagação dos gêneros. Foi escrito em Roma. Foi escrito em Roma, exatamente. Mas eu quero destacar algo que foi muito importante na vida do grande apóstolo Paulo, né? Que tanto abençoou nossas vidas, e que se Paulo não tivesse sido preso, esses documentos não teriam sido produzidos, né? Não teria nem tempo de estar escrevendo esses Então, de fato, aquela frase que o próprio Paulo cita de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus é verdade, porque a prisão o fez ter tempo para poder produzir cartas que para nós hoje não são apenas epístolas, são documentos do próprio Deus para nossa manutenção espiritual. Ele cita em Efésios, né, que era para as pessoas não ficarem tristes pela prisão dele, para que eles entendessem que fazia parte do plano divino ele estar lá para ele poder escrever essas cartas, porque era uma prisão domiciliar, ele tinha acesso a escrever, ele tinha acesso... E é interessante que Paulo se chama de... no capítulo 3, se eu não me engano, ele faz uma referência a ser prisioneiro, que pode ser entendido como também uma linguagem... Capítulo 3, versículo 1, né? Ele faz que pode ser entendido como algo que é literal, mas também é alegórico, porque a palavra escravo, tanto no grego quanto no hebraico, assim, o hebraico não diferencia escravo de servo. Então, quando ele fala que ele é prisioneiro de Cristo, ele, na verdade, está sinalizando quem é o Senhor dele, uma vez que não se dá para se diferenciar o servo do escravo, né? E isso é interessante, porque não é prisão, não era preso no sentido de não ter a liberdade limitado, de viver. Né? Exatamente, mas ele tinha um Senhor a quem servia naquela condição. O interessante, o Edmar estava falando sobre aonde foi escrito, dentro da prisão. Eu lembrei até do John Bunyan, né? Que também que escreveu o Peregrino. Parece que 1/3 da parte da vida dele foi dentro também de prisão, preso, e escreveu uma obra excelente aí, que espaço até muito hoje... pequenininho, né? Paulo, ele estava em prisão domiciliar, ele tinha um espaço lindo, mas John Bunyan, eu fui lá na Holy Land, na Flórida, e tem uma réplica exata da prisão dele, inclusive do cadeado e tudo. Era um espaço muito pequenininho, 2x2, e ali ele escreveu o livro mais lido do planeta após a Bíblia. Isso aí já vai uma lição para você que está nos assistindo. Às vezes a pessoa está reclamando das prisões que ela está vivendo, das provações, das dificuldades, mas usa ela para glorificar a Deus, como instrumento para você exaltar o teu Criador, o Eterno, o Salvador da sua vida. Então todas as coisas sempre cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Renan? Com certeza. É interessante também a gente abordar na parte do contexto histórico, teológico, que o objetivo do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali, talvez contestável à igreja de Éfeso, né? Porque, de fato, ainda não existe um consenso em relação a isso, mas esse tratado teológico, os estudiosos vão dizer que o objetivo da carta, dos principais objetivos da carta aos Efésios é de mostrar o desejo de Deus em tornar a se relacionar com o ser humano. Isso fica muito claro no capítulo 2 de Efésios, quando Paulo ele expõe a situação do homem sem Deus e daquilo que Cristo fez em prol da salvação do ser humano. No verso de número 1, ele vai dizer que ele vos vivificou estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Paulo ele apresenta o contexto da vida do homem sem Cristo e ele vai apresentar a solução que Deus traz para isso, né? Onde ele vai dizer que pela graça sois salvo, não por obras, porque não vem para que ninguém se glorie, né? Mas no final ele vai dizer no verso 10 do mesmo capítulo 2 que a boas obras ela é uma obrigação dos salvos. Então ele vai discorrendo sobre esse religar
do homem em Deus. E isso é muito importante também, essa analogia. É um dos objetivos que o apóstolo Paulo escreve essa carta, de deixar muito claro. Scott vai dizer que o desejo do apóstolo Paulo, tá ruim de sair. Saiu. Do apóstolo Paulo era de religar os fios soltos que existiam entre o homem e Deus. Pegando esse gancho do capítulo 2 ali, que ele colocou, que eu vejo também como um dos pontos centrais da carta, é mostrar a unidade, né, tanto de judeus quanto gentios pela cruz, né? Eu acho bem interessante que me parece que há uma estrutura, aquilo que a gente chama na exegese de quiasmo, né? Parece que há uma estrutura quiástica no capítulo 2, porque no original ele não começa dizendo ele vos vivificou, ele mostra apenas o estado do homem sem Deus. Na verdade, né? há uma troca ali, uma né? troca ele coloca... de morto. Os teólogos mais antigos, mais experientes, vão dizer que isso foi para não vai sair a palavra, mas tá ruim. Tem palavras, tem palavras que não saem. Mas é para diminuir o peso da coisa ali, né? Para deixar mais leve o contexto, abrandar, é essa a palavra. Mas há uma beleza exatamente no texto. Eu não vejo nem muito dessa forma. Eu vejo no desenrolar, porque ele começa a dizer o seguinte, ó, vocês andavam mortos em delitos e pecados. Então mostra o estado do homem, né? Assim como nós, também judeus, né? Escravo, aí vai mostrar escravo de si mesmo, das suas próprias vontades, andando de acordo com o sistema, que é dominado por espírito do mal. Então ele mostra a situação do homem de morto e de escravo. Aí quando chega mais ou menos no verso 5, isso aí está no verso de 1 ao 3, né? Que é o poder do pecado. O que o pecado faz na vida do homem? Ele causa morte, né? E causa escravidão. No capítulo 5 ele vai apresentar a questão do amor, da graça, né, da misericórdia de Deus, que passa a ser o centro ali daquilo que ele vai fazer em favor do pecador. E aí o que ele faz? Ele dá vida, ele ressuscita, fazendo uma oposição com a morte. Nos mais e faz diversos. assentar nas regiões celestiais. Ou seja, tira do estado de escravidão e te coloca no estado de estar reinando. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tira do estado de escravidão, porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O doulos no grego é escravo, não é servo. Então, assim, a preocupação de Paulo sempre foi, aliás, nunca foi que nós não fôssemos escravos, e sim de quem nós seríamos escravos. Essa sempre foi a preocupação. Sempre foi o foco dele. Porque ele vai falar diversas vezes sobre isso. Quem é o teu Senhor? A preocupação de Paulo é quem é o Senhor da gente. Eu acho interessante na apresentação de Paulo, já no primeiro capítulo, que ele começa a carta dele diferente de outras. Gálatas, ele começa já dando uma demonstração com muita severidade, né? A questão dos intrusos estavam tirando a liberdade dos irmãos. E aqui na Epístola aos Efésios, ele começa com uma bênção. Né? No versículo 13 ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradição judaica, isso foi mantido pelos rabinos, inclusive. Quando você começa com essa expressão Baruch atah Adonai, que é comum em quase todas as bênçãos judaicas antigas, né, e atuais, isso indica uma estrutura de palavra que é bênção, que é brahá. A brahá, né, a bênção, não é a coisa de eu vou receber uma dádiva. Né? A brahá é um estilo de poema, digamos assim, né, de pedido, onde eu afirmo a soberania do Todo-Poderoso, onde eu atribuo a ele o que ele é. Então, as bênçãos judaicas que tem, ou todos os textos bíblicos que apresentam começam com Baruch atah Adonai, ou bendito sejas tu, eterno, né, Deus, Adonai, afirma atributos de quem Deus é. E para quem está preso, desejando o bem dos seus irmãos, nada melhor do que lembrar daquele que está acima dos seres celestiais. Vamos pro break? Vamos pro break rapidamente, depois eu passo para você. Posso chamar o intervalo, Márcio? Muito bem, você que está gostando aí, o papo só está começando, viu? Não sai não. Vamos pro break rapidinho e o Antenados volta já. Muito bem, Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Uma carta muito madura, muito edificante, uma carta muito interessante e pertinente para a igreja ler nos dias atuais. Quero lembrar você que nosso telefone passa aí debaixo da sua telinha. Anota ele aí, grava no seu WhatsApp nosso telefone e manda uma mensagem de texto, manda um tema, manda perguntas, grava vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Inclusive,
Temos um canal no YouTube onde esse programa aqui, a nossa produção coloca lá para você rever novamente, aprender. Quem sabe você aí pode estar na sua escola bíblica dominical dando aula sobre Efésios, ou você está preparando uma mensagem, um sermão sobre essa carta, essa epístola tão maravilhosa. Então aí, queremos abençoar muitíssimo a sua vida. Visita lá agorinha mesmo nossa página no Facebook. Nós temos ali, colocamos os melhores momentos, os recortes, te chamando. Compartilha, curte, divulga, fala com os seus amigos que tem um programa muito bom aqui na Boas Novas e muito abençoador, teológico, cristocêntrico, teocêntrico, um programa que abençoa o povo brasileiro, principalmente o povo cristão. Vamos lá, Márcio, te cortei ali, mas vou deixar você terminar aqui, viu? Já que você me deixou ir para o intervalo, vou deixar você falar agora. Bom, nós somos amigos, a gente brinca assim, né? Na verdade, quando o amigo aqui falou sobre o Baruch atah Adonai, no início do texto da carta, eu percebo a alegria e a liberdade que Paulo tem em fazer isso aos Efésios. Ele esteve lá uma vez, no fim da segunda viagem missionária dele, deixa Áquila e Priscila, começa o trabalho, começa a obra da igreja, e aí ele volta na terceira viagem missionária dele. Pá, você está querendo rir, pá, você está com vontade de rir. Ele volta na terceira viagem dele e fica lá um bom tempo. Paulo cria uma raiz naquela igreja, e que quando ele vai preso, escreve aquela igreja, a mensagem é totalmente diferente das outras. Assim como foi dito que em Gálatas ele exorta, Coríntios ele exorta para os Efésios, ou para aquelas igrejas da região, ele consegue ter uma igreja mais sadia. Tanto é que quando vai ser mencionado Efésios lá no Apocalipse, quando Jesus fala a João na ilha de Patmos, ele fala de uma igreja saudável que precisava retornar ao primeiro amor, mas não porque ela estivesse envolvida na imoralidade, no erro, no pecado. Então, ela, mesmo sendo uma igreja localizada num lugar de extrema idolatria, porque ali a deusa Diana era realmente uma deusa do local a ponto de todos servirem. Ali tinha o templo de Ártemis, que era de Diana, Afrodite, e era o centro da adoração daquele povo. E né? Era um local de comércio muito forte, convergia para lá a rota de navegação, então o comércio era muito forte ali. Tinha uma rua chamada Rua das Pedras, que até hoje está lá, de 500 metros, onde o comércio era todo lateralizado por essa rua, e ali se vendiam todos os artefatos de idolatria para o templo de Ártemis. Então, Diana tinha um poder muito grande. E Paulo, ele, apesar de pregar para aquele povo, e aquele povo está no meio de um mundo tão idólatra, de tantos pecados, de tantos sacrifícios humanos, que era o que se fazia a Diana. Diana era Afrodite, era a deusa da prostituição, da lascívia, do pecado, da imoralidade sexual. Paulo conseguiu construir um legado de uma igreja saudável. A mensagem de Paulo, a maior sentença do Novo Testamento está em Efésios, em que ele começa a escrever e não pontua. Quando os antigos dizem que quando ele dá o ponto final, porque é uma sentença gigante, são 4 ou 5 versículos de sentença, ele chega a respirar fundo e dizer: consegui, mas com alegria. Então, Paulo amava aquela igreja, realmente era uma igreja especial. Pegando esse gancho aqui do Márcio, vamos falar então um pouquinho mais sobre o propósito principal da carta de Paulo aos Efésios. Era uma carta escrita para quê e por quê? Por exemplo, tem carta que é escrita para resolver problemas da igreja, tem outras que é para evitar heresias, outra para evitar incesto, e cada carta tem um propósito. Qual era o propósito, Nilson, principal da carta de Paulo aos Efésios? Tinha problema a igreja em Efésios? O que eles estavam precisando? Qual era o momento que eles estavam vivendo? Qual era a espiritualidade? Era um novo convertido? Eram cristãos maduros? O que a gente pode dizer sobre o propósito principal? Por que Paulo escreveu e quais são as principais doutrinas que a gente pode tirar ali dessa carta tão bonita e tão maravilhosa? Então, se tinha problemas, com certeza tinha, né? A gente não sabe, que não tem problema. A gente não sabe porque não é mencionado, né? Eu acho que pelos capítulos a gente consegue ver aí mais ou menos qual é o ponto central do apóstolo Paulo. Então, é uma comunidade certamente composta de judeus e gentios.
e a cruz de Cristo como ponto de convergência desses dois povos. Cristo é apresentado como a pedra angular, a pedra que une, né, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas, pelo menos nessa metáfora, é colocado como a base, como o alicerce, e Cristo como uma espécie de coluna de unidade, né? E todos juntos formando um edifício, uma casa espiritual, onde Deus habitará de uma forma plena. Então você vê no capítulo 1, por exemplo, a ideia é falar da salvação em si. Você vê a própria Trindade aparecendo no capítulo 1. O Pai que elege, né, um povo para si. O 4 também não fala da Trindade ali? O 4, se eu não me engano, 19, 20, que ele fala do corpo, do espírito, da unidade. Tem uma parte ali... Sim, que ele vai falar sobre uma só fé, uma só fé. Isso. Muitos utilizam esse porque texto. O capítulo 1 é mais soteriológico. Ele vai falar o quê? Da redenção. Ele vai mostrar que a igreja é o quê? É algo que Deus elegeu, né? Cristo morre por ela para garantir a salvação desse povo. E o Espírito Santo, no verso 13 e 14, é quem aplica, porque Cristo morreu há quase 2000 anos atrás. E como que aquela salvação, né? Como que a obra de Cristo chega até nós? Por meio da ação do Espírito Santo, que sela, que é dado para a gente como penhor. O capítulo 1, depois ele vai, se eu não me engano, terminando com uma oração do apóstolo Paulo, né? Falando da comunidade que recebeu Cristo e que tem andado em Cristo em comunhão. O 2, ele já vai colocar exatamente o quê? O homem sem Deus, né, no caso, os gentios e os judeus também, como não estando em diferença, parecido com romanos, né? Tanto os judeus quanto os gentios estão perdidos. E vivem... Eles são ressuscitados, eles são salvos mediante a fé. E não as obras nem da lei e nem as obras pessoais, que está lá no verso 8, no verso 9 e 10, mostrando que a salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Não é a fé é o meio pela qual o homem se apropria dessa salvação. No 3 ele vai trabalhar essa questão, né, também da unidade, tanto 2 no final quanto 3, da unidade, mostrando a igreja como sendo algo que os próprios profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam, né, desconheciam, né, esse mistério que esteve oculto, e vai dizer que aos profetas neotestamentários e aos apóstolos que foi revelado que é o quê? A introdução dos gentios no corpo, que é a igreja. O capítulo 4, 5 e 6 vai trabalhar questões práticas. Ele vai falar que, por exemplo, uma vida cheia do Espírito Santo é diferente do que a gente pensa do que é ser cheio do Espírito Santo. Logo em seguida ele vai dizer, né, que é o marido que dá a vida pela mulher, a mulher que obedece, os filhos que não aborrecem os pais, e vai falar de todas as relações, da relação trabalhista, né? Vai falar depois da batalha espiritual, que é o que mais abordado, né, na Bíblia. Geralmente, ele fala das regiões celestes, onde nenhum outro lugar se fala de uma maneira bem própria. Ele cita 6 vezes. Eu queria perguntar ao Edmar, que ela é pastor de uma igreja, né? Rabino? É pastor? Sou pastor. Pastor da igreja. De uma congregação messiânica. Isso. A congregação messiânica enxerga também os primeiros capítulos, a Trindade divina, entende com esse contexto também de Trindade? No meio do que é chamado de, vou colocar aspas aqui, tá, judaísmo messiânico, existem debates entre esses grupos que se auto-intitulam dessa maneira sobre a questão da Trindade. Eu quero deixar bem claro que para nós Yeshua é divino, ele é divino, isso é incontestável, Yeshua é celestial, ele não pertence a essa embora ele tenha nascido de mulher, né? Com todas as características do ser humano, ele é plenamente divino, isso não podemos, né, contestar. A questão de enxergá-lo como parte de Deus é uma questão que a gente pode debater em outro momento, porque isso é em outro momento. Já viu, né, produção? Já viu que a gente tem debate para fazer. Mas existe uma coisa que Paulo trata aqui, como o pastor colocou, que eu acho interessante lembrar, até para todos nós cristãos, que é o fato de as congregações antigas do primeiro século, elas terem judeus como parte do corpo delas. E naturalmente ter problemas, né? Tendo judeu, não tendo judeu é ter problemas. Se tivesse chinês também é ter problema. E Paulo ele faz um comentário muito interessante no capítulo 2, versículo 15, que é um texto que não é um combate de Paulo à prática da Torá no meio gentílico. Ele fala assim, que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Paulo não está dizendo que a cruz, que o sacrifício do Senhor Yeshua na cruz, aboliu a lei dos mandamentos, a Torá e os mandamentos. Ele está dizendo que aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. E ordenanças aqui nesse texto é uma palavra que aparece nas cartas de Paulo de vez em quando, que é a palavra grega dogmai. Dogmai não é uma referência à Torá, é uma referência a tradições humanas de como praticar a Torá. Paulo ensinou a praticar a Torá. Mas era o que Paulo está combatendo, essas tradições humanas, né? Exatamente. Não a lei. Paulo, ele era contra praticar a Torá, a maneira
dos opositores dele. Ele fala sobre a obra da lei também, que ele era contra. Era a obra da lei, não era a lei. Isso que é importante. A obra da lei é o que seria hoje na nossa linguagem legalismo. Paulo ele é contra praticar a Torá à maneira de outros grupos, que são os opositores que estão importunando a vida das congregações. A interpretação errada da lei, ele combatia a interpretação errada. Exatamente, o comentário isso. Errado. E para todos nós, é claro, nós temos, né, no nosso caso, que somos uma congregação que pratica muitas tradições judaicas, nós temos que praticar sempre a Bíblia pela ótica neotestamentária apostólica. É o que determina para a gente o que é e o que não é. São os apóstolos e profetas, foi que o pastor citou aqui, que é tiver no correto. Novo Testamento, o que não tiver na doutrina dos apóstolos, caduca. É assim? Como é Não que é? necessariamente, E mantém o que eles falam ou não? Veja bem, existem tradições que são boas, depende de serem judaicas ou não. Somos brasileiros aqui, todos amamos um bom churrasco, né? Qual o problema de comer um bom churrasco? Nenhum. Sabe? Se fizer um convite a propósito, né? Um bom churrasco. Coisa boa, né? Pois é. A questão é se isso deturpa a maneira de praticar os preceitos à luz dos ensinamentos do Senhor Yeshua, que é a própria Torá que anda. A própria Torá encarnada. Olha, tu vê que o assunto é tão longo que a gente já está indo até para outro. Mas é importante. Foi só um adendo sobre o capítulo 2, que Paulo a morte de Cristo não aboliu a lei dos mandamentos, aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, que é dogma. Dogma não é uma referência grega para a Torá, uma referência às tradições humanas que deturpavam a prática da Torá. Muito boa. Você pergunta sobre se a igreja era uma igreja madura ou não. Eu acho que era uma igreja madura, porque Paulo ele fica ali de 2 a 3 anos, todos os dias pregando. Quando ele é expulso do templo de Ártemis, onde ele ali na sinagoga, ele vai para a escola dos tiranos e continua pregando diariamente. 10 anos depois, ele escreve uma carta sem ter nenhuma referência de um mal daquela igreja. Então, era uma igreja madura. Renan? Quer ir pro break? Sermão é longo, tem 3 tópicos aí. Como é que é? Não, tudo aquilo que eles falaram é extremamente pertinente. Eu queria voltar aquilo que o Edmar falou, porque é um grande equívoco que a igreja tomou para si. Existe ainda essa imaturidade teológica de que Jesus ele pregou contra a lei, de que os apóstolos eles aboliram a lei, quando o próprio Cristo ele vem falar: eu não vim para abrogar a lei, mas vim para se fazer cumpri-la. E a frase que o Edmar utiliza é de fato uma frase muito coerente. Jesus ele é a Torá que anda. Até por isso João vai definir ele no capítulo 1 do seu evangelho como a palavra, né? Como logos, como a única palavra, o único caminho. João também vai definir ele. E as pessoas se apropriam de textos sem contexto, sem entender aquilo que o texto no original está falando, e aí eles usam isso para lançar coisas que na verdade Paulo não falou, para dizer coisas que Jesus não disse, e acabam destruindo um pouco do contexto teológico, um pouco da vida cristã. Muitas pessoas, eu já ouvi líderes, pastores falarem: não, eu não prego Velho Testamento porque a Bíblia é Novo Testamento. Eu fui salvo, fui alcançado pelo Novo Testamento. E isso me preocupa um pouco, porque eu entendo que o Evangelho ele é complemento daquilo que começou lá no Éden. Então as coisas precisam ser contínuas, precisam ser continuadas em todo o tempo. E Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que o Eterno havia prometido lá na criação do homem. O propósito do Eterno não mudou. Desde o início sempre foi de ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele próprio. Amém. Muito bem. Vamos então para mais um break e o Antenados na Geral volta já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Aí o som, olha, parece até o Charlie Brown, né? Convertido. Alegre, né? Animado. Charlie Brown Jr. convertido, né? Parece feliz. Parece feliz. Bem bacana essa canção aí. Parabéns aí à nossa produção, que tá nota 10 aí sempre quando lança as músicas. Inclusive, tem dias que solta até o louvor da minha esposa cantando aí. Então, daqui a pouco eu vou te dar um bombonzinho aí, levar um bombom pra produção para valorizar, né? Vamos dar alguma cachê pros caras tocar sua esposa. Muito bem, vamos dar então continuidade aqui ao papo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria enfatizar um pouquinho aqueles capítulos que falam sobre o casamento, porque muitos de nós utilizamos a carta de Efésios e enfatiza muito Efésios 5, né, que fala sobre
o amor do homem e da mulher. Vamos fazer uma exegese desse texto e depois a gente faz a exegese da armadura, que eu acho muito importante. Tem pessoas que às vezes mistificam o capítulo 6 da armadura. Aí tem gente que bota, né, capacete, aí marcha, aí faz uma cerimônia, uma romano ainda, né? Acha que é uma luta mesmo, né? Só que a luta... Vamos fazer uma exegese, começar aqui pelo Nilson. O que Paulo quis dizer ali, no casamento? Maridos, ame vossas esposas, esposa, respeite vosso marido. Esse amor e respeito que ele faz a relação de Cristo e a igreja, mas também é contextualizado para o casamento, ou é só uma forma metafórica de Paulo explicar a relação da igreja com o próprio noivo, com o próprio Cristo? Eu gostei muito da última fala do nosso irmão, que ele coloca que o propósito de Deus para a humanidade, né, é formar uma família de muitos irmãos, né, tendo Deus como pai. Filhos, Cristo, muitos filhos. Muitos filhos, né? Muitos irmãos no sentido de nós, né, muitos irmãos, sendo Cristo o nosso irmão mais velho, né? Isso Romanos 8, 28, né, 29, que vai dizer, né, que ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a família sempre foi, né, o projeto de Deus, o plano de Deus, porque na verdade ela aponta para uma realidade maior, né, que é exatamente a salvação, a restauração da humanidade, né? Então, por exemplo, quando você pega essa comparação de Paulo com o casamento, a relação de Cristo, a igreja com o casamento, na verdade eu enxergo nisso aí como deve ser o nosso relacionamento. Uma vez olhando para a atitude de Cristo, né, que é a atitude de amar, e ele vai dizer que essa é uma demonstração de um grande amor, né, do maior amor, né, que dá a vida. Né? Então, da mesma maneira, o homem ele é convidado a ter que amar a sua esposa da mesma maneira que Cristo. E é interessante que isso vem depois que é falado sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo, de andar cheio do Espírito. Diferente do que muitas pessoas acham que é ser cheio de Espírito, é o marido que dá a sua vida pela esposa, como Cristo deu para a igreja, né? Pela igreja. E o inverso também, a questão de como que a mulher deve se relacionar com o homem. Questão da obediência, né, de submissão, de estar debaixo, que também pode ser interpretado aí, né, de forma bem querer, né, tirar vantagem, de querer, não, a mulher tem que ser submissa, tal. É sobre uma missão, na verdade. Exato. De uma missão. O problema é entender submissão como obediência. Sim, sim. E não por exemplo, não é o contexto. Essencialmente, o pai e o filho, eles possuem a mesma essência. Né? Agora, o filho se coloca debaixo de uma missão dada pelo pai. Então, em essência, o homem e a mulher são iguais. Agora, há uma missão, né, em que a mulher ela está colocada ali para auxiliar o homem. E é complicado falar isso hoje, principalmente num contexto altamente, né, feminista, né, tal. São papéis diferentes, são papéis, não é importante. Sim, não é menor, é papéis diferentes. Eles entendem que ser ajudadora é estar não submissa como uma subalterna, é estar debaixo, como foi dito, submissão. Então, a submissão é você assumir a missão do seu marido como uma ajudadora. É você estar com a missão dele sendo a sua missão. Para mim, imagine um avião. O avião ele não é só o piloto que conduz o avião. A presença do copiloto é essencial para que o avião se mantenha no ar. Eu enxergo o casamento como um avião que está no ar. O piloto está ali, mas se o copiloto não tiver, tem problema. Tem alguma coisa errada, ou o contrário. Então, é uma construção necessária. E eu falei agora há pouco sobre o propósito eterno de Deus. Eu queria explicar um pouco melhor isso. Deus, quando cria o ser humano, né, ele coloca no homem e na mulher a essência de si próprio. Criou o homem, pois, a sua imagem e a sua semelhança. Ele coloca no homem a essência dele mesmo. Então, o desejo do Eterno era isso, de ter filhos que fossem semelhantes a ele próprio. Que ele pudesse olhar e se ver refletindo nos seus filhos. E a formação da família é exatamente para isso. Exato. E é por isso que ele cria o ser humano nessa perspectiva. Só que o pecado ele acaba interrompendo, atrapalhando esse processo. Só que ele não frustra os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E em Cristo, esse projeto ele é retomado. Porque nós passamos a ser semelhança de Cristo nesse momento. E é muito legal lembrar que Paulo ele segue uma estrutura quando ele vem falando aqui, que, primeiro, o nosso Deus ele criou todo mundo físico a partir de uma matriz espiritual.
Então, tudo que ocorre no mundo físico, ele deve obedecer ao modelo do qual ele foi tirado. Não é? Então, veja bem, o Eterno criou o homem primeiro, não porque o homem é melhor, porque o filho dele é homem. Nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele é homem, sexo masculino, literalmente. Isso não é porque a mulher é inferior, foi porque o Eterno quis dessa maneira. E segundo, quando o homem e a mulher se unem, esse é o modelo máximo que a gente pode representar do que vai acontecer em breve, que é o retorno de Yeshua para todos nós. E a comunhão. Quando Yeshua volta, a comunhão. O que acontece? Veja bem, o Eterno une um homem e uma mulher e coloca o homem como figura do Messias e a mulher como figura da congregação, da igreja. E a união deles é o modelo cristão de vida, de relacionamento, que é um homem e uma mulher. Não 2 homens, não 2 mulheres, não um homem com várias mulheres, como nós vimos na Bíblia, aquelas histórias todas, né? Esse é o modelo. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher se unem, está representando a sua matriz espiritual. E Gênesis estabelece gênero e número, né? Verdade, Gênesis é o padrão de família que Deus estabelece para a humanidade. Vamos comentar agora um pouquinho sobre o Efésios 6. Ele sai do homem e mulher e vai para os filhos, né? Deixando bem claro que tem que honrar o pai, mas... E hoje é pertinente a gente observar isso, é que se fala muito da desobediência dos filhos, mas não se apercebe da ausência, da ignorância, do quanto o pai e a mãe incitam os filhos a quererem tomar algumas decisões. Então, assim, ele é muito sábio em falar de honrar o pai e a mãe, mas também de dizer para o pai e para a mãe para eles se comportarem como se deve, porque eles agora são pai e mãe, e eles não são mais amiguinhos não, eles têm que ter moral, tem que ter exemplo, tem que ter conduta, e isso é o que Paulo está querendo mostrar ali, uma família perfeita, né? Homem, mulher, submissão e filho. Vamos comentar um pouquinho sobre a Efésios 6, sobre a armadura de Deus, porque é importante entender o seguinte: o que Paulo quis dizer ali? Era uma interpretação espiritual, de uma forma, uma batalha espiritual, ou tem a ver mais com uma ortopraxia? Aquela armadura, aquela espada, o cinturão. O que ele quis dizer com tudo isso? Capacete da salvação é um trabalho de fé, de interpretação da consciência, ou tem a ver com uma vida prática, colocar aquelas armaduras no dia a dia? Que tipo de batalha é essa que Paulo estava querendo dizer? É batalha contra o pecado? É batalha contra a consciência? Vamos fazer uma interpretação prática desse texto de capítulo 6. O que você entende ali, pastor Nilson, sobre quando Paulo fala capacete da salvação, espada do Espírito, pés com a sandália do Evangelho e o cinturão da justiça? É isso, né? Tem um escudo ainda. Tem um escudo, né? Paulo vai fazer aquilo que Cristo fazia, ele usava elementos da própria realidade, né, e ilustrava realidades espirituais, não que haja um capacete espiritual, uma espada. E é bom também as pessoas entenderem. Não, na verdade mas ela é figurativo, né? Figurativo. Mas o que ele queria dizer capacete da salvação? A proteção, né? Porque o que ele vai fazer? Você pega os elementos de uma armadura, de um soldado... cidadão romano, né? Então ele contextualiza aquilo ali, traz para a igreja. Para cada parte, para que serve um escudo? Para que serve uma espada? Para que serve um capacete? E vai fazendo o link com elementos que nós devemos ter na nossa caminhada. Eu acho que é muito mais ortopráxico do que tentar ficar transcendendo demais. Porque a gente precisa entender que todo conflito espiritual, antes de ser um conflito de embate físico, é de nível jurídico, né? No sentido de o homem caiu, por quê? Transgrediu a lei, né? Cristo vem e faz o quê? Cumpre a lei, né? Satanás não tem mais poder de acusação direta contra nós. Por que não tem? Porque Cristo pagou aquilo que nos acusava. E Cristo, então, agora está o quê? A destra de Deus intercedendo por nós. Aí nossas batalhas agora se dá mais no campo direto, né? Ele pode enfraquecer, pode lançar ideias, sugestões, enfim. Aí Paulo está falando o quê? Olha, com base em tudo, que vocês já são eleitos, vocês já são selados pelo Espírito, vocês têm que viver cheio do Espírito, agora se preparem, porque o adversário, ele não vai se contentar, entendeu? Em saber que você já está com tudo isso e que você sabe do teu potencial, porque você tem um potencial. Você foi colocado nas regiões celestiais com Cristo. Se você é corpo de Cristo, você pela fé, você já está reinando com Cristo. Pela fé você já está à destra também. Você já está
posicionalmente pela fé, desfrutando de questões que a gente chama na teologia do já e do ainda não, né? Coisas que ainda não aconteceram, mas que pela fé você já tem essa realidade. Não, ele fala de uma outra dimensão que o cristão tem que se apropriar. Ele já começa lá no primeiro capítulo falando de nós nos apropriarmos das riquezas espirituais. Bem, é isso aí. Então, as riquezas espirituais significam que a carta ela deixa claro, era um local de muita riqueza. As pessoas eram muito cheias de bens, de posses. E ele chega e diz, olha, se apercebam que aquilo que vai ter mais valor é o que o mundo espiritual vai lhes oferecer. Então, as riquezas espirituais. Então, quando ele fala que nós habitamos nas regiões celestes, ele está dizendo o seguinte, agora vocês deixam de ser cidadãos só de Éfeso, vocês deixam de ser só da Ásia, só dessa terra, para vocês começarem a se apropriar de um reino diferente. E vocês agora se tridimensionam, porque diz que é com Cristo nas regiões celestes e eles estão vivendo na terra. Então vocês conseguem acessar esse mundo espiritual, vocês conseguem se relacionar com Deus, se apropriar, transcender. Então essa armadura, ela é uma transcendência da nossa forma de observar o mundo espiritual, como a nossa consciência vai reagir diante de um ataque. E os elementos são práticos, né? De como a praticidade, na verdade, é que vai só vir depois que nós entendermos que antes de nós sermos atacados por alguém, existe um ataque no mundo espiritual. Então, se nós nos apropriarmos da armadura no mundo espiritual, a gente vai estar protegido em Deus. Eu acho interessante também lembrar uma alegoria. É importante demais a gente falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que estão lutando de forma errada. Está repreendido, está amarrado, está no... Aí o cara acha que tem que usar as armas deles, misteriosas, fazer uma campanha para botar as armaduras. O cara abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta dentro de casa. Teve um cara que botou o boneco do Davi e todo mundo foi lutando. Então a interpretação errada da lei, né, da palavra, agora, gera esses absurdos. A gente sempre alegoriza muito fazendo uma alusão ao Império Romano, porque Paulo estava em Roma. O Império Romano era o Império Romano, o império mais poderoso que esse mundo já viu, né? E naturalmente a armadura é tudo parecida, depende de ser de Império Romano ou não no mundo antigo. Mas é bom lembrar que Paulo cita aqui Isaías, quando ele vai falar de capacete, de armadura. Ele está citando a profecia messiânica. Ele está fazendo referência aos equipamentos que o próprio Messias, glorioso, quando retorna, vai estar usando. Então, não é qualquer armadura, é a armadura do próprio Rei dos Reis. É a armadura que ele usa, a profecia de Isaías 6, Isaías 11, que ele cita, nas regiões celestes, é do Senhor e não de Roma. Exatamente. Então, a figura não é a figura de um soldado romano, é a figura do rei glorioso, Messias, que volta para poder governar sobre toda a terra a partir de Jerusalém, com esses equipamentos, né? Que nós devemos tomar posse. Esses equipamentos são comuns a todos os grupos. O formato, capacete era capacete, escudo era escudo, espada era espada. Mas a referência de Paulo é profecia. É o Messias. Ele que é a nossa identificação para a luta. Eu vou pro break, mas destacando o que o Nilson falou aqui no início sobre o significado de ser cheio do Espírito Santo, que é muito diferente do que muitas pessoas pensam que é ser cheio, né? Ser cheio, o pessoal acha que é aquele cara cheio de autoridade que fala, o demônio sai e tal. E o cheio tá em êxtase, tá, né, transbordando, mas na verdade o cheio do Espírito Santo tem a ver com respeito, com amor, com uma conduta, caridade, com a caridade, com uma vida sendo vivida, com testemunho prático. A gente precisa entender isso, que está faltando, que às vezes o cara está se achando cheio do Espírito, porque ele expulsa o demônio, canta, profetiza, só que a vida dele está toda desconcertada, toda errada, toda cheia de carrapicha, ele está se achando cheio de Deus. E quando, na verdade, a vida com Deus tem mais a ver com uma carta bem lida pelo próximo, um perfume de Cristo que exala, as pessoas olham para você e encontram Deus na sua vida. É isso que é o ser cheio do Espírito Santo, mais do que um bom pregador que fala com eloquência, aquilo que eu ia falar agora com um vernáculo polido. É o que Luther King agora, não foi? É o que Luther King vai falar. A palavra convence, o exemplo ele arrasta. Isso é forte, hein? Olha, tem mais um bloco ainda, um quarto e último bloco. Não sai daí não, tá? Já estaremos de volta. Essa minha vida não me prega mais peça. Antes da prova vou estudar a peça. A vida é mesmo assim. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Falando aqui sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vamos continuar falando aqui sobre a armadura, o Espírito Santo, né? O Nilson até lembrou aqui. Vamos tocar aqui, começar aqui pelo Renan.
terminar aqui essa fala sobre as armaduras de Deus. O que significa? Então, é uma coisa que é muito importante também, é que o texto sagrado fala de uma guerra que todo cristão ele vive cotidianamente, que é a guerra da carne e o espírito. E quando eu faço a leitura do texto com o apóstolo Paulo falando sobre essas ferramentas, né, de guerra, porque na verdade uma armadura ela é uma ferramenta de guerra, ela é uma ferramenta de proteção para a guerra. Mas ninguém usa uma ferramenta, com exceção do carnaval que as pessoas saem fantasiadas, mas ninguém usa uma ferramenta por esporte, porque gosta. Ninguém usa uma ferradura, uma armadura para ir no shopping passear. Uma pessoa usa uma armadura, e trazendo para o nosso contexto atual, por exemplo, uma farda. O policial ele usa a farda quando ele vai para o seu trabalho, que ele vai para a sua guerra. Então assim era a armadura, ela era uma ferramenta utilizada na guerra, ela era utilizada para se proteger e para também, em algum momento, produzir ataque. E a perspectiva que eu entendo do apóstolo Paulo falando é exatamente nesse contexto espiritual, de que nós estamos numa guerra entre o espírito e a carne, e nós precisamos estar protegidos, revestidos dessa armadura, para que a gente possa sair vencedor dessa guerra. Então eu também faço a análise desse texto dessa forma, entendendo que nós devemos estar revestidos dessa armadura, porque nós estamos diariamente enfrentando uma guerra em nossas vidas, carne e espírito, e para isso nós precisamos estar revestidos de toda a armadura, o capacete da salvação, que vai estar blindando a nossa mente das investidas do diabo, o escudo, que é a fé, que vai estar nos protegendo, a couraça da justiça, que vai nos manter no caminho de Cristo, né, que vai nos manter dentro da justiça, a espada, que é a palavra de Deus, e é interessante que a gente fala tanto da espada, né, e poucas pessoas utilizam a espada hoje. A espada que é dentro de toda a alegoria eu ia falar ferradura de novo, da armadura, é a única de ataque. É a única de ataque. E a gente é a que menos usa. Porque a espada, que é a palavra de Deus, nós deveríamos utilizá-la para atacar o mundo. Esse ataque, lembrando que não é um ataque ofensivo, ataque físico, né? É um ataque, pelo contrário, um ataque de vida, de testemunho, de constrangimento. De construir o reino na vida das pessoas. É nessa perspectiva que a palavra que tem a ver com proselitismo, assim, a gente ir pra rua e atacar o mundo com amor, pregar Cristo, é nessa perspectiva que eu entendo. Não sei se eu tô viajando muito, mas eu acho que é correto, é uma boa observação se trazer assim, porque a gente não pode usar qualquer arma para atacar o que é o nosso verdadeiro inimigo. Nossa luta não é contra carne nem sangue, palavras do próprio apóstolo, né? E às vezes olhar para o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, não minha, e atacá-lo com as armas do mundo, eu vou destruir a pessoa, eu vou dividir mais. Imagina o Brasil agora, nesse momento de ódio que está tendo no nosso país, né, de polarização política, eu usar as mesmas ferramentas que os partidários do lado A, lado B, sabe, estão usando para poder se referir, sabe, eu não tenho uma solução cristã de resolver os problemas. É uma coisa que eu tenho refletido ultimamente, diante da crise atual. Será que os seguidores de Cristo, de Yeshua, não têm a sua maneira, a sua proposta? Eu tenho que confessar realmente que só o partido A que tem, o político B que tem, eu não tenho, o meu Senhor não tem uma resposta para a crise atual. E a palavra tem sim, ela tem a maneira dela de resolver os problemas, que nós temos que utilizar. Para quê? Para justamente não sermos enganados, não sermos derrotados. É importante essa maneira de lutar correta, porque há um grande equívoco, que eu vejo, me mandaram um vídeo no Facebook, de dois cristãos na feira, brigando, mas discutindo, tu é falso profeta, e tu é Jezabel, e tu agora a palavra de Deus, e tu tá me julgando, mas os dois brigando, e filmaram aquilo, Nilson, fez uma rodinha, e o pastor e a missionária discutindo, usando a palavra, brigando com a palavra, um ou outro tentando convencer. Isso é tão simples. Tu é falso pastor, tu é falso missionário, aquela coisa. Aí você vê o povo querendo lutar com as armas do mundo, sendo que as armas, a espada do Espírito, tem a ver com o amor, né? Com a verdade, sem ofender. Né? A gente tem que saber lutar. O reflexo disso está naquilo que Jesus falou. Quando ele estava no sermão, num dos seus sermões do monte, ele vai falar para os discípulos, quando os discípulos começam a questionar acerca da sua segunda vinda, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus chega numa determinada momento, ele fala assim: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor esfriaria. A palavra iniquidade no grego é anomia, que no contexto que ele estava falando, que era para os apóstolos, de maioria todos judeus, por multiplicar-se a ausência de Torá,
a ausência das sagradas escrituras, o amor de muitos esfriaria. E o que acontece é justamente isso. Conforme eu falei no bloco anterior, a espada ela é uma ferramenta de ataque, não uma ferramenta de defesa. A ferramenta de defesa é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é o capacete da salvação. Essas são as ferramentas de defesa. A espada não, é uma ferramenta de ataque. Só que como é que o povo está deixando a espada em casa? Porque não tem casa. Aberta. Não tem em casa. Não, mas tem em casa. Está aberta no Salmo 91, virou um elemento místico, Márcio. Hoje eles só querem ouvir música, Spotify, bota lá as musiquinhas gospel, se sente crente porque ouve muita música evangélica. E quando quer ler a Bíblia, ele bota pregação no Google. Não conhece. Ele bota pregação. Não sou contra o camarada ir no Google, não sou contra o camarada assistir uma pregação no YouTube. Eu acho que pode ter como uma ferramenta de mais conhecimento, de pesquisa. De pesquisa. Mas o que eu acho até que isso é um grande ganho que nós tivemos quando a fonte é boa, mas o problema é que eles não têm a espada porque não eles se relacionam. A Bíblia. Eu, quando me converti, eu tinha prazer de passar um dia inteiro estudando a Bíblia, fazer jejum e estudar a Bíblia em jejum. Agora, Pablo, foi falado, e eu quero falar rapidamente, no capítulo 5, tem uma parte que eu acho muito importante, que eu tomo uma lapada todas as vezes que eu leio em Efésios, sobre a imoralidade nas nossas conversas. As conversas falando sobre imoralidade sexual, sobre brincadeirinhas sexuais, o apóstolo fala piadinhas sexuais. O apóstolo, não, isso, Satanás quer me atrapalhar de falar a verdade. Olha aí. Ó, eu não sou Satanás, não. É o tempo que é o Satanás. Pô, eu tô falando, chega, Márcio, o Satanás quer atrapalhar? Na verdade, porque tem 30 segundos aqui pra gente terminar. O que acontece? Deixa eu então finalizar aqui, né, agradecendo sempre a presença de todos vocês, mas deixando uma palavra pro nosso telespectador, né? Muito importante, pertinente demais é o que o Márcio está falando, porque nas igrejas, em meio aos irmãos da comunidade, a gente vê essas conversinhas aí que prejudica muito, joga semente de discórdia no coração de muitos, mas leve para sua casa, viva essa armadura. Nossas armas não são carnais, são espirituais. É o amor, o perdão, a misericórdia, a longanimidade, benignidade, são os frutos do Espírito. Essa deve ser a nossa arma, o fruto do Espírito. Muito bem, finalizamos esse programa aí com essa armadura para vencer o mundo, que é o poder de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande e até a próxima. Então se joga, joga a mão pra cima aí. Joga, joga, a gente não joga pra perder. Joga, joga, joga.